Olá, meu nome é Henrique. Olá, meu nome é Sérgio. Nós trabalhamos na empresa Concel de Engenharia e Treinamento de Segurança. Hoje a nossa conversa, nosso bate-papo vai ser sobre plano de abandono de área e detecção de alarme. O abandono de área, ou plano de evacuação, ou plano de abandono, é o mesmo significado, vai depender da literatura. E detecção de alarme, também pode falar como sistema de alarme. Perfeito. Alarmes de incêndio, que vai ser tudo a mesma coisa. Vou te perguntar uma coisa, Henrique, para o nosso pessoal que está assistindo. O plano de abandono, ele é normatizado aonde? Por que a exigência de um plano de abandono para um prédio residencial ou para uma indústria? Ok. Ele está normatizado no Decreto Estadual 63911/18. Também está na IT16, IT17 e também na NR23, bem como também na NBR 14276, que vai tratar desses assuntos que nós vamos comentar com o público no dia de hoje. Muito bom. E o que é um plano de abandono de área? Para que serve esse plano de abandono de área? O plano de abandono de área ele tem uma finalidade, Antunes, de tirar as pessoas de dentro do interior de uma edificação e levar para um ponto de encontro, ou seja, na área externa, quando a edificação aonde eles estão trabalhando ou moradia apresente algum tipo de sinistro. Essa é a finalidade. Porém, pergunto para o amigo, qual que é o objetivo principal de um plano de emergência ou de um plano de abandono? O principal. O principal. Aliás, só cortando vocês, já cortando. Já cortando. Toda a atividade que a gente fala em brigada de incêndio, plano de abandono, ele tem uma finalidade principal. E hoje o tema em questão não vai fugir disso. Qual é? A principal função dele é salvar vidas. A gente precisa que as pessoas estejam integradas e o conhecimento do plano de abandono único e exclusivamente para salvar vidas. Eu pergunto para você, existem diversas coisas. Qual a orientação sobre um plano de abandono? Olha, a gente poderia ficar aqui a noite toda, o dia inteiro, a semana inteira falando sobre isso. Tem vários. Mas a gente vai citar alguns, somente alguns. Um dos principais que a gente pode julgar, primeiro, eu preciso manter a calma. Se eu não tiver a calma, nós vamos Você ter problema. perde aquele discernimento de saber para onde que tem que ir, como voltar. O pessoal vai usar aquele jargão. Deu branco. Ou seja, pode ser que a pessoa trave. Então, manter a calma é a essência. Podemos citar outros. Vamos imaginar lá. Podemos pegar um elevador? Não. E se eu não pego o elevador, estou na edificação, como que eu faço para descer? A principal é importante, independente se seja indústria ou seja residencial, é importante que todos saibam que a principal rota de fuga é a escada de emergência. Ela é projetada para ser o local mais seguro daquela edificação, pela estrutura que ela é montada, até para o projeto que é feito. A escada de emergência é o local mais seguro para você se direcionar e sair pela sua rota de fuga. Então, você quer dizer, se eu estiver dentro da escada de emergência, ali eu estou seguro. Eu posso descer. Eu vou descer ou eu vou subir? Sempre descer. Você sempre tem que sair pelas orientações das sinalizações que ela vai apresentar. Tá. Porque, por exemplo, se eu falar para você, não posso subir, mas se a gente estiver falando de um terceiro subsolo, aí a gente vai ter que subir... Até o térreo. Até o térreo ou aonde que está dando a rota de fuga para o local aberto, onde que a gente vai respirar o ar livre. Que lembrando que no incêndio, o que mata não é fogo. Importante lembrar que no incêndio, a principal morte do incêndio é a fumaça. Entendi. Então é por isso que o caminhamento de rota de fuga sempre são as escadas. Porque que você falou lá atrás, o elevador, talvez na cabeça das pessoas, entenda que por ele ser mais rápido, talvez ele te dê essa fuga mais rápido, mas ele não é protegido. Até mesmo aquela sensação que está seguro também. Né? E ele não é protegido contra o fogo e contra a fumaça. Ao contrário das escadas de emergência, que tem as suas portas contra fogo, repele a fumaça e assim.
Pergunto para você, meu amigo Antunes, a gente poderia, uma vez que eu saí, retornar ao local de origem da onde eu estava, tipo assim, dentro do escritório, dentro da minha casa, no caso um apartamento, ou dentro de uma repartição dentro de uma indústria? A gente jamais volta para buscar nada. Talvez as pessoas que teriam que voltar é para resgatar alguém que poderia, por um acaso, ficou para trás. Peraí, você falou resgatar. Sim. Mas uma pessoa comum, ou seja, uma pessoa sem treinamento algum, ela pode retornar? Jamais volta, jamais ela vai voltar pelo fato, eu preciso pegar meu celular, eu preciso pegar meu computador. Não. O que ficou para trás, ficou para trás. E é importante sempre a gente lembrar que na hora que tem o plano de abandono, que a hora que for acionado, ou a evacuação do prédio, ou seja lá o que for, levar o mínimo possível, até para não atrapalhar no seu deslocamento, lá pela escada, ou atrapalhar uma outra pessoa que esteja querendo se movimentar. Tá. Então é importante que o que ficou para trás, é bem material. O importante é salvar vidas. Bom, você está dizendo que a gente tem algumas regras básicas que o pessoal já está vendo na tela, essas regras, sim, que a gente comentou algumas apenas, porém vale lembrar e ressaltar que uma vez que eu tirei esse público da edificação, eu preciso levar ele para um ponto seguro. E esse ponto seguro vai ser na área externa. E na tela também já está mostrando os pontos. Por exemplo, pode ter 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20 ou somente um? Não. Vai depender da edificação. Essa edificação que ela vai determinar quantos pontos vão ser necessários pela quantidade de público interno. Ok. Se a gente estiver falando de um prédio residencial, normalmente vai se criar esse ponto de encontro que vai levar essas pessoas, vamos dar um exemplo que seja na frente do prédio. Ok. Então as pessoas estão indo para frente desse prédio e ali elas vão se reunir, que vai ter uma pessoa responsável para fazer essa contagem e saber se todos saíram. Ok. Como está na imagem, na tela, se a gente estiver falando de uma indústria grande, de uma fábrica, ou seja lá o comércio que ela esteja lotada, esse público que vai estar contemplado aí em seu projeto, a gente, por exemplo, o que está na tela são 5 pontos de pontos de encontro. Ok. Então essas pessoas vão ser deslocadas pelos locais onde elas trabalham, para que esse deslocamento não seja muito longo, que elas se encontrem e ali vai ter as pessoas responsáveis pelo aquele setor. Então aquele setor vai ser determinado quantas pessoas, eu tenho 40 pessoas naquele setor. Essas pessoas vão para aquele setor, vai ter uma pessoa responsável para fazer a contagem e confirmar que todos estavam naquele local na hora do acidente. Então você quer dizer que quando a gente tem pontos estratégicos dentro de uma indústria, ou seja, mais de um, até facilita então esse trabalho, ou seja, não há uma aglomeração num único ponto, ou seja, não há um engarrafamento de pessoas? Exatamente. Quanto mais pontos você tiver, você vai ter a facilidade do deslocamento por várias rotas de fuga. E é importante lembrar que vai ter que existir uma pessoa responsável por cada ponto. Então é dessa forma que a gente tem que ter essa linha de raciocínio. E eu pergunto para você, como é que essas pessoas saem desse prédio? Saem porque elas querem sair, saem porque precisam sair, ou há alguma coisa que por exemplo, existe um alarme que vai determinar isso daí? Sim, existe várias formas de acontecer isso. Porém, o mais comum dentro de um condomínio, dentro de uma indústria, vai ser os sinais sonoros e os sinais luminosos. Que eles são sinais luminosos e sonoros juntos também. Perfeito, né? Ele vai perfeito. ter só som e luz. Perfeito. São essas duas formatações que a gente tem. Tipo uma corneta que vai disparar. Pode ser uma corneta, alarme, pode ser um alarme, uma cigarra, pode ser uma cigarra. São vários sons. Entendi. São vários sons. Dentro do contexto, dentro que já está instalado lá. Não há assim, eu quero que instale somente uma cigarra, somente... Não. São várias formas. Depende do fabricante, depende da forma ou da empresa a qual você contratou, depende do que você tem no seu sistema lá. Então, só recapitulando desde o início da nossa conversa, vai ser necessário que as pessoas treinem, até para que as pessoas saibam que esse tipo sonoro, esse alarme que está sendo tocado, ele é um alarme para sair daquele local. Perfeito. Porque algo aconteceu. Sim.
Então, uma vez disparado esse alarme, o plano de abandono é acionado para que todos saiam. Então, há treinamentos... Sim, e precisa ter o treinamento. Sem treinamento, não há condição de você executar um bom plano de segurança, um bom plano de emergência ou um plano ou um abandono de área. Não tem como. Vai sair, nós vamos ter aí aglomerações, um vai para um lado, outro vai para o outro, vai ter bagunça. Então precisa ter uma organização. Então o treinamento leva à perfeição. Perfeito. Ok. E aí a gente entende como é que esse alarme é acionado. Você consegue falar para o pessoal como é que dispara esse alarme? O sinal sonoro vai ser feito através de uma botoeira, ok? Que já está mostrando também na tela e vai aparecer na central de alarme, onde aquele painel tem que estar monitorado 24 horas. Num condomínio, vai estar onde? Na portaria. Numa empresa, também na portaria. Por quê? Porque é monitorado 24 horas. Então, a legislação diz que tem que ter uma vigilância sempre permanente, seja em residência ou seja no comércio. Sim. E esse sinal sonoro, que é através dessa sirene, dessas cornetas, correto, eles podem ter várias funções que atuam. Que está chegando na tela para vocês, que existem vários dispositivos que despertam esse sinal sonoro. Que nós temos aí detecção de fumaça, nós temos aí as detecções por temperatura, nós temos chaves de fluxo, nós temos o sistema de sprinkler que está ligado no sistema VGA, que ele vai disparar também o alarme. Aí nós temos detectores de CO, nós temos detectores de GLP, nós temos os acionadores manuais. Isso tudo vai fazer a ligação com a central de alarme, que é aquela imagem anterior que vocês viram, e ela dispara o alarme de incêndio na edificação. Mas vale lembrar também, Antunes, que de empresa para empresa, de localidade para localidade, nós temos um detalhe. Não diria problema, é um detalhe. Porque os acionadores manuais, aquelas caixinhas vermelhas que ficam ao longo da empresa ou ao longo do condomínio, ela tem várias formatações de acionamento. Sim. Então é importante, quando eu estiver na empresa, na edificação ou fazer parte de uma brigada de incêndio, eu ter conhecimento dos materiais. Ou seja, como é que eu aciono o meu alarme de incêndio? Pode ser que seja o simples apertar, pode ser que eu tenha que quebrar o vidro, pode ser que apenas eu levante o acrílico e baixe. Então, eu tenho que estar familiarizado com esse detalhe. Que a gente volta naquele assunto de que as pessoas têm que ser treinadas. Treinadas, perfeito, para conhecer. Têm que ser treinadas. Então, não adianta você instalar tudo e não mostrar, porque a pessoa, aquele assunto que a pessoa vê, mas não enxerga, ouve, mas não escuta. Perfeito. Então, elas têm que ser treinadas. E eu te pergunto, nós estamos falando basicamente tudo isso aqui que está nessa tela, nessa imagem, eu acredito que é numa indústria. Correto. E um prédio antigo, que a legislação não determina que ela tem aí chaves de fluxo, detectores de fumaça, detectores de calor, acionadores manuais. Como é que é feito esse sistema de alarme? Esse sistema pode ser utilizado também através do sistema de interfonia interno. Mas o interfone, ele é normatizado? Ele é normatizado também pelo mesmo decreto que nós já citamos lá na segunda slide. Então, ele é normatizado. Ele pode ser utilizado como sistema de aviso que está acontecendo qualquer tipo de ocorrência dentro da edificação. Ok. Então, nós falamos sobre o plano de abandono ou abandono de área, nós falamos sobre o sistema de alarme, nós conversamos e entendemos já toda essa estrutura do que faz o alarme disparar naquele local. E também falamos sobre a parte residencial. Sim. Na parte de indústria e algumas residências, condomínios grandes, nós temos uma comunicação a ser feita, uma comunicação via rádio. Normalmente, para que a gente não tenha que caminhar grandes distâncias para conversar, hoje você tem uma praticidade aí de um rádio para a gente conversar. E existe um código para não ficar falando assim, Henrique, onde você está agora? Henrique, você me ouve bem? Henrique, eu preciso que você venha aqui.
existe um código que é um código internacional. Perfeito. Que a gente chama de... Código Q. Código Q. E ele nos facilita no que esse código Q? Ele vai nos facilitar na simplificação da comunicação. Ou seja, ele é composto de 3 letras e sempre iniciado pela letra Q, que está na tela. E aí são vários, podemos citar alguns mais simples, beleza? É simples. Por exemplo, Antunes, qual que é o seu local? Onde você está? Aí você vai falar assim, eu estou aqui na rua tal. Olha o tempo que a gente vai demorar. Perder nessa informação que você está ocupando uma canaleta. E principalmente numa emergência, hein? Numa emergência. E aí, como que a gente pode falar? Antunes, qual que é o seu QTH? Eu estou no QTO. Perfeito. Ou seja, QTH, sua localidade. E aí você vai estudar a sua localidade e fala assim, eu estou no banheiro. Banheiro. Ok. Tá no QAP? QRV. Tá no QRV. Ou seja, tá no QAP? Tô na escuta. QRV, estou na escuta. Ok? Perfeito. Ok. Então é importante a gente adicionar isso aqui para vocês e no seu local de trabalho, se vocês usam sistema de rádio, seja ele residencial, seja ele comercial, é importante que numa hora de emergência seja utilizado o código Q, que ele te facilita porque você... qual o QRU? Que lugar que é o QTH? Ele vai falar assim, o local tal. Pronto, está resolvido. Então a equipe que precisa ir para lá, as pessoas que são treinadas que precisam ir para lá, o assunto é reduzido, a gente ganha tempo do que ficar fazendo milongas e milongas e milongas. E a emergência, lembre-se que a emergência está acontecendo. Está acontecendo. E nós temos que diminuir esse tempo. Exatamente. Se eu precisar, se de repente um local ele tem um código nessa empresa, por exemplo, ou na residência. Ok. Eu consigo falar amor, banana, carro, ou a gente fala A, B, C, D, o B confunde com o D, B de bola, B de... Como nós dissemos anteriormente, é um código internacional. Sim. Também existe um código internacional para nós falarmos também no alfabeto. Então o A não é tipo assim, A de amor. Não. O A internacionalmente é conhecido como alfa. Aí vem o alfa, vem o bravo, vem o Charlie, vem o Delta e assim por sequência. Perfeito. E inclusive os numerais também. Os numerais também ele tem essa codificação. Ou seja, a gente não fala 1, 2, 3, 4, 0. Porque pode confundir na hora de uma emergência, a pessoa está falando rapidamente. Perfeito. Então ela tem que ter um discernimento na hora de falar. E tem que ter conhecimento disso. Por isso, de novo, que o treinamento ele é importante. Sempre importante. Então o 0 é o quê? Só para a gente dar um negativo. Negativo. 1 é o quê? Primeiro. E assim sucessivamente. Pessoal, hoje a nossa explanação, nosso bate-papo, ele foi rápido. É importante vocês entenderem que a gente precisa realmente treinar. É importante, seja residência ou seja comércio, a gente precisa treinar. Vai entrar um videozinho para vocês de tudo que a gente falou. Esse vídeo é uma animação que ele resume tudo o que a gente conversou. Então vamos ver o nosso vídeo e daqui a pouco a gente volta. Olá, o Departamento de Segurança e Medicina do Trabalho tem algumas informações importantes que podem salvar a sua vida e de seus colegas em caso de incêndio. Preste muita atenção e fique sempre alerta. Em caso de incêndio, alarmes sonoros serão acionados. Fique calmo, evite fazer brincadeiras, tumulto e pânico, o que pode gerar outros acidentes. Fique atento às placas de sinalização de emergência. E siga as sinalizações para encontrar a saída de emergência mais próxima. Segure firme e não solte as crianças e pessoas com mobilidades reduzidas. Siga as orientações dos funcionários brigadistas, identificados com capacetes vermelhos. Os funcionários brigadistas irão conduzi-los ao local pré-determinado, ponto de encontro. Por isso, sempre saia calmamente, sem correr nem empurrar. Utilize o corrimão ao andar nas escadas.
Caso a edificação possua elevadores, nunca utilize e jamais permita que outras pessoas o façam. Não entre em acessos restritos. E nunca se esqueça, é proibido fumar nas áreas internas. Sempre que houver alguma dúvida ou necessidade, estamos à disposição. Obedecendo às orientações da Brigada de Incêndio, você sempre estará seguro. Siga e respeite. Ok? Pessoal, de antemão a gente queria agradecer mais uma vez para vocês a paciência. Henrique, obrigado. Eu que agradeço a oportunidade, Antunes. Eu agradeço. Obrigado, pessoal. Queria deixar um abraço para vocês, tudo de bom para vocês. E mais uma vez falando, a Concel é parceira, amigo, o que vocês precisarem, o nosso telefone está aí, fica à disposição para qualquer dúvida que vocês tiverem, nos procurem e fiquem com Deus. Um forte abraço, até uma próxima.